Mais de 70% das empresas familiares quebram no Brasil por conflitos internos. Isso pode estar acontecendo na tua empresa. O tema de hoje que a gente vai conversar é como transformar conflitos familiares em vantagem estratégica. Mas, antes disso, tu já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que todas as segundas-feiras às 14 horas você recebe um vídeo aqui, onde eu consigo te entregar conteúdo rico e maravilhoso para transformar o teu negócio de dentro para fora, fazendo com que tua empresa seja lucrativa e exponencialize o faturamento dela. Agora voltando ao nosso tema, se mais de 70% das empresas familiares quebram por problemas internos de relacionamento entre os sócios, entre os parentes, como que eu consigo transformar isso num crescimento estratégico dentro da minha empresa? Se a gente sabe que grande parte desse problema é gerado por ligações emocionais, por muitas vezes disfunções hierárquicas, eu preciso entender como que dentro da minha empresa, que eu tenho familiares ali dentro, eu vou fazer ela crescer de forma estratégica, sem que ali na frente eu tenha um problema onde um dos parentes discuta e acabe gerando um problema gigante dentro da empresa. O primeiro ponto que eu enxergo nisso é você conseguir clarear que parente, negócios à parte. Mas isso é quase impossível na minha operação. Sim, no momento sim. Mas eu vou te mostrar aqui alguns passos que tu vai conseguir mudar o cenário da tua empresa, mesmo ela sendo familiar. O grande passo mais importante é tu começar a aplicar isso antes que comece a gerar problemas gigantes dentro da tua operação, que tu não vai perceber nem quando começou, mas tu só vai ver que tá ali. O primeiro ponto é tu identificar que tem algumas situações que estão travando a tua empresa. Por exemplo, tu não consegue gerar tal situação na tua empresa. Por exemplo, tu não consegue desligar alguém porque um dos parentes vai ficar triste. Eu vou te dar um exemplo bem grotesco. É muito fácil você ter discussões se a tua empresa é familiar com teus irmãos, por exemplo. A empresa começou eu e meu irmão. É muito fácil eu ter discussões para crescimento com o meu irmão, mas é muito difícil quando eu já tenho meu sobrinho trabalhando na empresa. Por quê? Porque agora quando eu vou ter alguma situação com ele, talvez todo mundo entenda, por não estar bem claro os papéis, de que eu estou querendo arrancar meu sobrinho para que meu filho fique. Então, o grande ponto é entender a maturidade dos teus sócios. Porque por mais que eles são teus irmãos, eles precisam ter maturidade empresarial. E se eles não têm maturidade empresarial para entender que uma decisão difícil precisa ser tomada e não importa o contratempo que isso vai gerar, talvez uma discussão entre tio e sobrinho, uma discussão entre primos, vai precisar, porque esse CNPJ, que é um guarda-chuva, ele que está sustentando essa casa, essas famílias que estão ali. Porque muitas vezes quando começou dois irmãos, é simples, mas quando isso tem o irmão, tem as esposas, então já tem mais duas pessoas envolvidas. Quando eu venho com os filhos, tem mais pessoas. E quando vem neto, cara, isso aqui é árvore genealógica, velho. Isso aqui cresceu a um ponto que eu preciso saber qual a função de cada um. Eu listei aqui, trouxe até como apoio, 3 pontos que eu vejo como solução estratégica para que tu consiga aplicar dentro da tua empresa nesse cenário. Primeira situação, definição clara de papéis e responsabilidades. Cara, definiu quem manda no quê, quem é responsável pelo quê. Então não tem como juntar todo mundo para tomar uma decisão simples no dia a dia. Então as pessoas têm que ser responsáveis pela tomada de decisão e pelo que ela representou no dia a dia. Então se tu não tem hoje, claro, quem que toma as decisões financeiras, toda vez vai ser uma bagunça. Vamos pegar dinheiro, um capital terceiro ou não? Claro que ninguém vai tomar uma decisão de pegar um capital de terceiro sozinho, mas aquela conta, eu preciso acertar o fluxo de caixa, é melhor usar o cheque especial ou é melhor eu fazer uma antecipação de recebível? Cara, a pessoa que está no financeiro tem que tomar essa atitude sem consultar a todos, porque não dá para juntar todos os planetas para tomar uma decisão. Segundo, criação de acordo societário. Cara, isso aqui é primordial na tua vida, velho. Se tu não tens um acordo societário definido na tua empresa ainda, com isso aqui, tu vai limpar muita coisa. Vou te dar um exemplo sobre o que um acordo societário vai te eximir de problemas.
No teu acordo societário, pode estar lá escrito que quando for jantar com um cliente, vocês podem gastar até R$ 300 naquele almoço, até R$ 500 naquele almoço, até R$ 2.000 naquele almoço, até R$ 30.000 naquele almoço. Por páginas, mas que parada é essa? Isso vai fazer com que esteja definido as regras do jogo, regras simples, porque se tu parar para prestar atenção, grande parte dos problemas da tua empresa, problemas que acontecem com teus parentes, não é de atitudes gigantes, é de coisinhas simples do dia a dia, cara. Então, quando tu vê que se isso aqui esse acordo societário estiver bem desenhado e bem executado, tu vai ver que vai resolver muita coisa. Voltando no exemplo ali do almoço, cara, normalmente eu vou tentar gastar o menos possível, mas pode ser que eu tenha um sócio que ele, cara, vai aproveitar para dar aquela esbanjada, já que ele dentro do escritório está tudo mega controlado. Quando ele sai para visitar com o cliente, é uma oportunidade de dar uma forrada melhor no estômago. Aí, pô, isso é conflito simples. Pois é, mas esses conflitos simples que normalmente não são tratados e que fica aquele negócio de nariz torcido, um para um lado, outro para o outro, e são 35 situações dessas simples que geram muitas das vezes uma discussão gigante que ninguém sabe por que começou, mas está todo mundo meio que de nariz virado um para o outro e aí começa o grande problema na operação. Então, o primeiro ponto que a gente tratou, definir claro os papéis e responsabilidades. Segundo, criação de acordo societário. Para isso, cara, use uma mediação externa para poder traga alguém que faça isso para ti. Essa pessoa vai trazer de acordo com o que vocês desejam. Não vai vir ninguém colocar regra na tua empresa. Quem coloca as regras são os sócios. Terceiro, implementação de rotinas com pauta. Por quê? Cara, quando tem uma rotina com pauta, uma reunião de rotina com pauta, vocês vão tratar as situações da empresa na reunião de segunda de manhã, por exemplo, e não no almoço de domingo. No almoço de domingo, tu precisa conversar sobre situações da família e não sobre problemas da empresa, desafios da empresa. Então, cara, um primeiro ponto que tu precisa, muito claro mesmo, é ter quais são os indicadores que a gente está analisando. Pô, não sei nem o que é indicador. Cara, começa por aí. Você precisa definir quais são os seus indicadores de todos os setores que estão envolvidos, principalmente os que os sócios, os parentes estão envolvidos, porque aí você vai ser estúpido com os números e não com as pessoas. Se o sobrinho não está entregando a meta de venda, não está entregando a meta de cobertura de clientes, distribuição numérica, ele não está entregando o ticket médio, ele não está entregando tua definição do teu CAC, que é o custo de aquisição por cliente, tu vai bater nos números dele e não dizer que ele é um pivete mesmo. Vai bater dizendo que o gestor comercial não está entregando os indicadores que foram definidos com as metas definidas. Aí tu tá batendo nos números nele, não nele. Aí se ele tiver o rei na barriga, ele vai dizer, tá me xingando. Aí vocês vão ter que tratar ele porque ele não entendeu a regra do jogo. Vou te dar um exemplo bem grotesco que eu vi no final de semana que eu estou gravando esse vídeo aqui. Um dos melhores pilotos de Fórmula 1 que a gente tem hoje é o Lewis Hamilton. Só que ele foi para a Ferrari e ele começou a ter vários problemas diferentes. Nada a ver com situação familiar, beleza? Só que tem um momento que ele começou a ser apertado pela mídia, que ele foi lá e já foi para as cordas e já largou aqui. Cara, acho que a escuderia precisa de um outro piloto. Então, cara, o cara se queimou a um ponto porque as pessoas estavam batendo nele e não nos números dele. Os números dele tá horrível, tá? Mas o da Ferrari nos últimos anos também não é bom. Então, tem que ponderar o que aconteceu ali. E muitas vezes na empresa as pessoas batem nas pessoas e é onde gera um grande problema. E aí, implementando essa rotina com pauta, tu vai conseguir ter resultados muito diferentes. Então tem várias situações que eu poderia estar te listando aqui de empresas que a gente já passou. Normalmente a gente atua em empresas familiares. Cara, essas situações, essas picuinhas acontecem em todas, mas tudo é tratável, tudo é ajustável, desde que você tenha tempo, porque até ontem a tua empresa foi montada de um jeito, todo mundo mandava, todo mundo passava, dava tapa na cabeça. Agora tu vai começar a implementar um processo de gestão onde vai ter acordo societário, definição clara de papel, implementação de rotina. Aí não vai ser da noite para o dia.
Talvez a tua empresa tenha 30 anos, não espere que em 3 meses alguém vai mudar o cenário da tua empresa. Isso é rotina. Aí vai começar a mudar o cenário. É possível sim mudar o cenário da tua empresa de um jeito onde tu consiga ter resultados, que tua empresa cresça e que os problemas da empresa, os desafios da empresa não vá para a mesa de domingo. E muitas das vezes a gente não está conseguindo, mas eu consigo te ajudar com isso, como a gente já fez em várias empresas. Então, se tu tens alguma dúvida com isso, eu vou te deixar um link aqui embaixo, onde tu vai conseguir agendar um diagnóstico 360 com a nossa equipe. A gente vai te mostrar o caminho das pedras para te mudar o cenário da tua empresa.